Os mais importantes temas que afetam o cidadão. A discussão de ideias de forma aprofundada. O debate sério que ajuda você a entender os problemas que acontecem no Brasil e no mundo. Há mais de 10 anos no ar, levando a informação até você. Ideias em Debate. Olá, no ar, programas Ideias em Debate. Hoje o nosso entrevistado é o jornalista, escritor e pesquisador Manuel Dornelas. Manuel Dornelas esteve recentemente no interior de Goiás e ali ele descobriu uma comunidade quilombola, uma comunidade que vive naquela região há mais de 300 anos. E essa comunidade vive da agricultura, da pesca e do sustento pela terra. Eles mantêm até hoje os mesmos princípios que tinham seus antepassados de 300 anos atrás. O Manuel está aqui para nos dizer como é que vive essa população. Eles estão localizados a aproximadamente 350 quilômetros de Brasília e a 500 quilômetros de Goiás. De Goiânia. Manuel, muito obrigado por essa entrevista. Eu queria que você me explicasse aqui como você descobriu essa comunidade quilombola, conhecida como comunidade Calunga, no interior de Goiás. Eu quero agradecer a oportunidade. Bem, até 1982 não se falava dos Calungas lá de Goiás, dos quilombolas de lá. Foi uma antropóloga de Goiânia, durante um doutorado pela Universidade de São Paulo, que resolveu fazer uma pesquisa entre eles. E descobriu o modo de vida deles, foi a cavalo, porque até então os meios de acesso às estradas eram muito precárias. Esse povo, ele fugiu, são ex-escravos, são descendentes de ex-escravos que fugiram das minas, lá dos Goiáses, como se chamava na época, devido aos maus tratos, aos castigos. Eles fugiram, se esconderam nos vãos das serras lá. Lá é Chapada dos Veadeiros, então tem uma região muito cheia de serras, de vãos, de rios, e realmente um lugar propício ao esconderijo. Eles ficaram todos esses 300 anos lá, escondidos. E eu já tinha lido alguma coisa nos jornais de Brasília sobre eles nos anos 1990, por aí. Até cheguei a publicar uma matériazinha na nossa revista de uma jornalista de Brasília, contando um pouquinho de como vivia esse povo. E agora, recentemente, no início do ano, começou a ser feito lá no Quilombo um trabalho de georreferenciamento, que é um mapeamento da terra. Lá é uma região de cerrado, uma região muito rica a terra, propícia à agricultura, tudo, e esse pessoal vive lá. Eles são uma espécie de guardiões dessa região, porque o pessoal da soja, as mineradoras, né, também tem interesse nessas terras aí. Eles, por exemplo, você percebe, eles têm título de propriedade da terra? Então, o governo já cedeu esse título de propriedade da terra? A área total do Quilombo são 260 hectares, aproximadamente. 140 mil, aproximadamente, já está certificado. Foi pelo INCRA, pelo IDAGO, que é o Instituto lá do Desenvolvimento Agrícola de Goiás. Então, aí já 140 uma área de mil. 260 mil quilômetros. Hectares. 140 mil já estão... Já está certificado, com certificado de posse e tudo, entregue nos governos anteriores, inclusive. Agora a briga deles é para certificar o restante, esses 140 mil que estão faltando ainda. Não. Desculpa, estou fazendo a conta errada aqui. Mas são 250 mil. 120 mil. 120 mil. E só que também tem algumas fazendas dentro dessa área que deveriam como se diz, receber para sair. E elas não foram Seriam ainda... desapropriadas. Exato, já foram desapropriadas. São poceiros que estão nessa região. Exatamente. Como o governo não repassou o dinheiro para esses fazendeiros, eles não saíram.
Então, eles continuam lá dentro da terra. Mas essa terra, por direito, já é do quilombo. Aliás, esse é o maior quilombo do Brasil. Né? Qual é, sendo um dos A maiores população, a população é de quantos? mais ou menos 7.500 pessoas e 1.500 famílias. 1.500 famílias. Elas vivem em mais ou menos 40 comunidades, distribuídas em 3 municípios: Cavalcante, Monte Alegre e Teresina de Goiás. E Esse quilômetro fica, esses 260 mil hectares, fica dentro dessas 3... Exatamente, ela abrange os 3 municípios. E esse pessoal, eles, de alguma forma, eles protegem a terra, porque essa terra, de outra forma, estaria na mão dos fazendeiros, viraria tudo campo de soja. E o cerrado lá é preservado, porque a forma como eles praticam a agricultura é uma forma de preservar. Quando eles chegaram lá há mais de 300 anos, eram os índios que moravam lá. De alguma forma, eles aprenderam as técnicas dos índios, a técnica dos aceros, que você bota fogo numa área, planta, depois você vai mais para frente, planta e aquela parte fica resguardada. E eles mantêm esse sistema até hoje. Eles vivem da plantação de feijão, milho, arroz, mandioca, principalmente, que eles produzem a farinha de mandioca ainda como se produzia antigamente. Agora, essa atividade agrícola é uma atividade que eles vendem, eles vivem dessa atividade, ou é só uma atividade, uma agricultura familiar, só para a família? A mandioca eles vendem, eles produzem a farinha e vendem nas cidades próximas, nos municípios próximos. Já feijão, arroz, milho, é da própria subsistência deles. Exato. Essa comunidade vive exclusivamente de quê? Da venda da mandioca, da cultura da mandioca, só disso. Eles têm alguma verba, algum apoio estadual, federal e municipal para se manter? Hoje eles são beneficiados, evidentemente, pela Bolsa Família. Eles também se organizaram, uma das comunidades, que é o Engenho 2, que é a mais próxima de Cavalcante, da sede do município. Lá eles vivem do turismo, porque lá tem as cachoeiras mais famosas, Cachoeira de Santa Bárbara, que recebe assim, uma média de 300 visitantes por dia, mas esses 300 é limitado, para impedir que o pessoal invada. Né? Agora, como é que ele vive no turismo? Por que ele vive no turismo? As pessoas que vão fazer a visita nessa região, elas pagam alguma coisa para ter acesso? Exatamente, elas usam os guias locais, são os jovens formados na própria comunidade para encaminhar esse pessoal para a cachoeira. E vive também tem uma loja de artesanato e produtos quilombola. Agora, lá dentro. Você falou sobre esses guias. Esses guias recebem salário, recebem ajuda das empresas de turismo, ou ele recebe assim uma gorjeta dos turistas? Não, eles têm uma taxa que eles pagam. Cada turista paga uma taxa de R$100 para visitar a cachoeira. A cachoeira dista uns 5 quilômetros da sede do município, desculpa, da comunidade. Então, eles são levados de caminhões 4x4 até um trecho e o resto é feito a pé. E sempre sob a orientação de um guia. Eles não podem, em hipótese nenhuma, Então, irem até lá sozinhos. Essa arrecadação é feita por uma entidade que administra. Exatamente. E essa entidade pertence aos quilombolas? Pertence aos quilombolas, é da própria comunidade. E todos aqueles que são da comunidade têm acesso aos recursos que essa entidade recebe? Então, esses recursos são repassados aos demais quilombolas, porque tem algumas comunidades que estão bem distantes, não tem... Você, para chegar lá, ainda é em lombo de mula ou de cavalo, como antigamente. Agora, essa aí que está mais próxima, são apenas 27 quilômetros da sede do município, essa é a mais desenvolvida, já tem escola, tem segundo grau, tem posto de saúde, já é uma coisa mais ordenada. Eles têm serviço, por exemplo, de energia elétrica, saneamento? Hoje, essas mais próximas já tem energia elétrica, tem Wi-Fi,
tem água, né? Água encanada, tudo que desce, claro, evidentemente, das montanhas lá, né? Mas as comunidades mais distantes são bem carentes. Até o acesso é complicado, dependendo de uma viagem que você faz que demora quase uma manhã inteira para chegar numa comunidade, para percorrer 30, 40 quilômetros. Porque o acesso, você fala sobre o acesso de estradas, exato. dificuldade porque são serras, né? Então você tem que subir, tem que descer, é muita água, você tem que cruzar as pontes precárias, tal, uma série de dificuldades. Tem trechos que eu estive lá, né? Tem trechos que nós tivemos que descer do carro para passar apenas o carro e o motorista. Os passageiros tiveram que descer. Né? Então, para você ver que realmente Isso que é para descer, porque algum perigo, risco de... risco do carro tombar, do carro não passar, não chegar do outro lado, porque nem todos os lugares têm pontes. Né? E tem trechos lá que são feitos apenas de barco. Né? Então já tem os barqueiros lá que recebem. Tem escolas lá que foram construídas apenas com o transporte de barcos, né? Tijolos, telhas, tudo de barco. Para poder fazer a construção. Exatamente. Manuel, nós vamos fazer aqui um rápido intervalo e depois eu quero que você fale mais um pouco, entendeu? Dessa comunidade e das dificuldades que eles enfrentam e de como é que eles se comunicam entre si. Ok. Tá? Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já. Sindicato dos Comerciários de São Paulo. Suas atuações, lutas, conquistas e benefícios para todos os trabalhadores. Você, trabalhador e trabalhadora comerciária, conheça tudo o que o seu sindicato faz e tem para você e sua família. O sindicato te representa nas negociações coletivas, buscando sempre melhorias e manutenções de cláusulas sociais, negociando com 16 sindicatos patronais, onde representamos todos os trabalhadores de shoppings, supermercados, concessionárias e todos que trabalham no comércio da cidade de São Paulo. Conquistamos a manutenção do Dia do Comerciário em 30 de outubro, onde todos da categoria recebem 2 dias de benefícios a mais em folga ou pagamento. Você sabia que o sindicato dispõe de mais de 20 advogados e que no ano de 2015 foram atendidas 23 mil pessoas e abertos 2.137 processos trabalhistas, civil e familiar? O sindicato tem convênio com mais de 100 instituições de ensino, cursos e faculdades com descontos de até 50%. Isso tudo é para você, comerciário. No atendimento ao trabalhador para o benefício da aposentadoria, o sindicato fez 2.000 atendimentos e conseguiu aposentar 228 pessoas totalmente de graça. Essa assessoria é para você. Em questão de saúde, o sindicato é campeão e por isso toma um grande cuidado com os comerciários, tendo um prédio de 8 andares na Vila Clementino, totalmente voltado para a área médica, com equipamentos de última geração, como mamógrafo, densitometria óssea para todos os comerciários, fazerem os exames e se prevenir de doenças. Fizemos mais de 204 mil atendimentos entre ambulatório médico, sedes e subsedes. E você, comerciário, conta com uma farmácia no ambulatório para retirar seu remédio se lá estiver totalmente de graça. Nossa área de lazer é completa, tanto na praia ou no clube de campo com total infraestrutura para você e sua família. No clube de campo temos piscinas, pedalinhos, quadras de futsal, campo de futebol, chalés para você e sua família. Na colônia temos também uma linda piscina, temos quadra de bocha, playground para as crianças e muito mais. Uma ótima estrutura de hotelaria para você ter dias de tranquilidade e alegria com seus familiares. O sindicato faz um grande ato em defesa dos direitos das mulheres, Mulher com Vida, sempre no mês de março, com ação direta à mulher comerciária, pelo seu empoderamento e igualdade na sociedade, tornando-a mais justa e igualitária. E esses momentos de crise que vivemos hoje, o Sindicato dos Comerciários vem inovando e fazendo mutirões de emprego, trazendo diversas empresas em todas as áreas de trabalho, para o sindicato ofertar em uma semana diversas vagas de emprego aos milhares de desempregados em ação cidadã, que conquistou em 2018
mais de 5.000 novas recolocações de postos de emprego em São Paulo. Este é o seu sindicato, agindo, lutando e buscando a cada dia melhorias para todos os comerciários de São Paulo. Estamos de volta com o programa de Ideias em Debate. Hoje o nosso entrevistado é o pesquisador, jornalista e escritor Manuel Dornelas. Manuel esteve fazendo um trabalho recentemente numa comunidade quilombola, uma comunidade que chama-se Comunidade Calunga. Por incrível que pareça, tem o mesmo nome de uma grande empresa aqui em São Paulo, uma empresa que distribui material de informática, distribui material escolar, atende a escritório, né? E essa comunidade já está lá há mais de 300 anos e, de repente, me surge aqui um grande distribuidor, né, de material de informática na cidade de São Paulo, chamado, inclusive, Calunga. Para mim, até uma curiosidade, eu não sabia dessa existência dessa comunidade de quilombolas. E o Manuel fez essa pesquisa e ele vai aqui estar nos contando como é que vive essa população. A população são 7.500 pessoas, distribuída em várias famílias em 3 municípios na região de Goiás. Manuel, você que esteve lá, passou algum tempo convivendo com essa comunidade, eu queria que você me dissesse aqui o seguinte: o presidente Jair Bolsonaro, durante a campanha política, ele, falando sobre os quilombolas, ele disse que teve numa comunidade, não se referiu qual é, não sei se foi essa ou se foi outra comunidade de quilombolas, e disse que o quilombola que pesava menos lá tinha 140 quilos, que eles eram ociosos e que eles não produziam, não faziam nada. Nessa sua visita a essa comunidade, o que é que você constatou? Nas palavras do presidente, realmente esses povos são povos ociosos, pesam 140 quilos e não fazem nada? Muito pelo contrário, o pessoal é magro, eu não vi nenhum quilombola pesando mais de, 100 quilos, nada disso. Eles trabalham muito porque eles têm que cuidar da terra, eles criam lá o gado deles, eles precisam sobreviver. E as condições de sobrevivência deles sempre foram as mais precárias. Hoje, graças a algumas políticas governamentais de governos anteriores, evidentemente, eles têm lá o Bolsa Família, mas eles têm que trabalhar a terra, eles têm que manter os filhos nas escolas, né? Hoje o governo também tem política para os jovens estudar em Brasília, em Goiânia. Os professores da comunidade são quilombolas que estudaram em Brasília, em Goiânia, para poder dar aula para esse pessoal. Então, hoje já realmente, mas em hipótese nenhuma, sob nenhuma hipótese... Quer dizer, na verdade, o que você constatou é que eles têm uma atividade... Claro. Né, de sustentação. Essa sustentação vem da própria terra. Da própria terra. Claro, hoje também existe o turismo que ajuda, tal. Por exemplo, algumas famílias lá na comunidade principal, que é o Engenho 2, onde eu estive, tem algumas casas que funcionam como restaurantes para receber os turistas. Então, serve a comida caseira para esse pessoal. Comida caseira e comida típica da região. Eles mesmos plantam o que... Quer dizer, o que serve vem da própria terra, exatamente, da própria comunidade. Os legumes, o frango que vem lá do quintal, exatamente. Então, é uma coisa bem de subsistência mesmo. Você acha que essa comunidade, sua visita que você teve lá, você constatou, essa comunidade é autossustentável? Hoje pode-se dizer que sim. Hoje pode-se dizer que sim. E, de alguma forma, eles contribuem para a preservação do cerrado. Porque você vê que a terra está totalmente intacta, é uma terra boa, tem trechos que tem os frutos do cerrado, tem várias coisas. Eu acho que eles precisariam se organizar um pouquinho mais até para produzir coletivamente. E existe algumas... Quando eu estive lá, eu encontrei alguns funcionários do Ministério da Agricultura, tentando discutir com eles a criação de uma marca coletiva, a Calunga. Eles já têm vários produtos que eles mesmos produzem, por exemplo, óleos, pimenta, farinha e artesanato em geral,
que isso, de alguma forma, vai reverter para os integrantes da comunidade em geral. Você disse que na sua visita lá você viu que a terra é boa e uma terra produtiva. Existe, por exemplo, uma possível ameaça de que essas terras venham ser ocupadas por fazendeiros, mineradores e as pessoas que estão mais interessadas em tirar proveito dessa comunidade? Você acha que existe esse risco? Não, não de todo. Uma parte ainda está sob o processo de titulação das terras, né? Então, essa área ainda corre um certo risco, porque vai depender muito das políticas governamentais daqui para frente. Agora, em contrapartida, uma boa parte, quase 2/3 dessa área já está titulada, então não tem como mexer. Agora, existe lá dentro os poceiros, existem as mineradoras que estão... Lá é uma área muito rica em cassiterita, então o pessoal tem mineradoras lá dentro que convivem de alguma forma. Há uma convivência harmoniosa dessas mineradoras, desses poceiros, com a comunidade quilombola? Hoje existe. No passado já houve casos até de mortes, tudo, mas hoje a coisa é bem tranquila. Tanto que, por exemplo, a estrada que dá acesso ao engenho, é uma estrada usada também pelas mineradoras. De alguma forma, eles são responsáveis pela manutenção dessa estrada. E eu mesmo presenciei o pessoal fazendo esse trabalho de manutenção, tudo, porque como eles passam caminhões todos os dias, danificam. Essas mineradoras, por exemplo, né, os quilombolas, que são, na verdade, proprietários dessas áreas, essas mineradoras repassam alguns royalties, alguns benefícios para a comunidade? Não, ou elas exploram... Não, elas exploram simplesmente o minério. Isso não tem qualquer benefício da comunidade? Não tem nenhum benefício. Os fazendeiros também não repassam benefícios? Também não repassam. Qual é a maior, dessas fazendas, qual é a maior atividade dessas fazendas nessa região? Você conseguiu detectar isso? Olha, eu não percebi, assim, por exemplo, na área de agricultura, não percebi muita coisa. Vi algumas cabeças de gado, tudo, mas nada muito, assim, extensivo, assim. Não há, por exemplo, desmatamento ostensivo para a produção de criação de gado ou coisa desse tipo? Não percebi isso, não. As fazendas, eu acho que me pareceram bem ociosas, assim, sabe? Não uma coisa tão, sabe? Da sua visita que você teve lá, Manuel, o que é que você conseguiu perceber que essa comunidade precisa para se manter? Olha, hoje eu posso dizer que eles estão mais bem organizados em termos de associação. Tem a Associação Quilombo Calunga, que de alguma forma dá assistência para eles, cuida dessa parte burocrática do processo. E eles também, e essa associação, ela está cuidando hoje dessa produção conjunta. Por exemplo, criar um depósito de farinha na cidade, para que eles tenham um lugar onde armazenar, estocar a farinha que vai ser vendida, a farinha de mandioca. Criar lugares onde eles possam, por exemplo, vender óleos que eles produzem com os frutos do cerrado mesmo, ou os doces, e as coisas que eles produzem em geral, as pimentas, tudo. Tem a baunilha, tem uma série de produtos que eles podem produzir. Então, o que eles têm que fazer mais se organizarem mais. E eu acho que nesse trabalho a associação contribui, por alguma forma, né? Tem alguns fundos internacionais também que remetem verbas para eles. Né? Esse caso do georreferenciamento que eu falei é patrocinado por um fundo canadense. Né? Agora, me diga uma coisa, a questão, por exemplo, você entendeu, da saúde, existe assistência médica, eles têm assistência médica na comunidade, ou essa assistência médica está muito distante da comunidade? Olha, eles têm postos de saúde na comunidade, tem ambulância, né? As comunidades de mais fácil acesso. As outras já são mais complicadas, o acesso é mais complicado. Então, eu acho que depende do médico que vai lá uma vez por semana, 2 vezes por semana, né? O médico. Então, eles têm isso, mas é uma coisa que, quando a coisa é mais grave, eles são obrigados a recorrer ao município. Mas hoje já tem ambulância, que consegue levar tudo.
Uma comunidade feita, essa comunidade quilombola Calunga, né, que existe há mais de 300 anos que ela ocupa lá aquela região, na sua visita, na sua pesquisa junto a essa comunidade, você detectou-se algum risco de eles, por exemplo, desaparecerem? Não, hoje eu acho muito difícil. Eu acho que as comunidades, né, estão muito bem consolidadas. Eu acho que seria muito difícil... A presença vamos falar assim, do homem lá, né, não põe em risco essa comunidade? Ou eles estão lá levando, deu informações, procurando ajudar, no sentido de que elas preservem a cultura e preservem, você entendeu, a sua etnia? Não, eu acho que como eles conseguiram passar todos esses anos, né, são 3 séculos para mais, né, mantendo ali o modo de vida deles, tudo, em sociedade, né, cada um eles se ajudando cada um se ajudando um ao outro, né. Eu acho que acho que vai ser muito difícil esse desmantelamento do sistema lá. Eu acho que mesmo com a presença do homem, dos poceiros, que são cobiçosos daquelas terras lá, tudo eu acho muito difícil. As mineradoras, existem muitas mineradoras lá na região? Algumas. Mas elas, pelo que você constatou, elas não interferem de maneira tal que venha a prejudicar a atividade que eles desenvolvem? Em algumas áreas, sim. Por exemplo, nos rios. Hoje a pesca lá já não é uma coisa tão abundante como era no passado. Então, de alguma forma, isso em algumas áreas lá a gente ouve reclamações do pessoal que os peixes são mais raros. Por quê? Em função da mineradora. Não no geral, mas em parte. Porque algumas... você imagina, são 40 comunidades, então elas são distribuídas aqui, ali na beira de rios, tudo. E algumas são prejudicadas por isso, sim. Por ação das mineradoras. Exato. Né? Olha aqui, Manuel, muito obrigado pela sua entrevista. Infelizmente estamos chegando ao final do nosso programa. E fica aí, a você que não conhecia, talvez você aqui de São Paulo, né, conhece apenas a Calunga como uma empresa que distribui material de informática, né, e distribui material para escritório. Fica agora sabendo que tem uma comunidade quilombola no interior de Goiás, que fica a 500 quilômetros da capital, e a 300 e poucos quilômetros de Brasília, que se chama Quilombola, e que se chama a cidade quilombola Calunga. É isso aí. Manuel, muito obrigado. Mais um conhecimento histórico para você que está aí nos assistindo. Muito obrigado pela sua entrevista, e a você agradeço a sua audiência e até o próximo programa. Os mais importantes temas que afetam o cidadão. A discussão de ideias de forma aprofundada. O debate sério que ajuda você a entender os problemas que acontecem no Brasil e no mundo. Há mais de 10 anos no ar, levando a informação até você. Ideias em Debate.